tradução e edificação. A meditação que eu quero trazer para os irmãos hoje é sobre como o mundo vai reagir ou como ele vai se comportar, como ele vai agir diante do governo de Hassatan sobre a terra por meio do anticristo, como a maioria das pessoas conhece, o anti-Mashiach, ou como o homem da iniquidade, o iníquo, aquele que é contra a lei, contra a Torá, conforme está escrito em Tessalonicenses. Essa meditação veio para mim numa conversa que eu tive na minha casa e nós meditávamos justamente sobre isso. Como vai ser, como que o mundo vai receber? Porque muitas vezes quando nós somos ocultos pelo Senhor, nós não estamos sentindo que em muitos outros lugares as pessoas estão vivendo perseguições, dentre outras situações que faz com que as vidas sintam mais do que outros que não estão, por exemplo, em países asiáticos, em países onde é proibido você falar da palavra, ou a palavra ela é controlada. Nós estávamos conversando sobre isso ontem. O George Miller, que foi um homem que nasceu na Alemanha, teve um ministério lá, e no tempo dele, e até hoje, existiam as pessoas que eram profissionais da fé. Né? O que é um profissional da fé? A pessoa ela é paga para ministrar, ela é paga para ter um sermão e não necessariamente ela é uma pessoa convertida. Isso não quer dizer que ela é uma pessoa convertida. Ela é um profissional e ela fala bem, ela estuda muito bem, ela tem uma ótima retórica e isso faz com que as pessoas assistam aos sermões dela. Isso faz com que as pessoas se animem, sejam inspiradas a prosseguirem um caminho de emuná. E ontem nós estávamos conversando sobre isso, e aí falaram, olha, quando eu estive na Suíça, nós vimos que as pessoas, nós tínhamos os pregadores, as pessoas que, não sei se eu posso colocar como reverendos, as pessoas que tinham a pregação que era concedida pelo governo e eles tinham que, era concedida aquela ministração para eles e eles estudavam aquilo e aquilo era pregado em todas as igrejas, em todos os lugares, era a mesma ministração e tinham os espiões ali, ou eu não sei se eu poderia colocar como aqueles que avaliavam se as pessoas estavam pregando, que nome eu posso dar, além de espião, um controle de qualidade, assim, talvez eu poderia colocar desse jeito, um controle de qualidade, um técnico que estava ali observando se as pessoas estavam, de fato, pregando a palavra que foi concedida pelo governo. Eram profissionais e a palavra não era inspirada. E no testemunho de George Miller, nós vimos que esse homem, ele estudava, ele era uma pessoa não convertida, era uma pessoa má, ele conta o quanto ele fazia mal para os outros, e nós vimos ali que ele estudava para ser um destes, porque o salário era muito bom. O salário era muito bom. E naquele momento, ele estava em um lugar, foi participar de uma reunião, ele falou, deixa eu ver o que é isso, e aí ele se converteu ouvindo um pregador não profissional, uma pessoa que falava pelo Espírito, que falava as palavras do Senhor, que proferia as palavras que ouvia do Eterno, e ele se converteu ouvindo alguém que não era profissional, não é? Então, eu estou citando essa situação porque talvez você esteja no Brasil e você não está em um lugar onde as pessoas são profissionais da fé, onde o sermão é dado pelo governo. E se você for ministrar no tempo dele, você não poderia pregar a palavra se você não tivesse formação de faculdade, se você não fosse estudar para isto, se você não tivesse um diploma. Mas nós vivemos, no caso do Brasil, nós vivemos em um lugar onde eu, por exemplo, não sou formado, eu não sou teólogo, para estar aqui falando da palavra. Então, talvez nós não estejamos sentindo o que muitas pessoas no mundo estão sentindo. Hoje o Eterno deseja falar conosco, eu desejo estudar com vocês como o mundo vai se comportar diante de um governo que será mundial. E aí no caso não se trata de país X, país Y, mas um governo no mundo onde a falar da palavra e ser servo do Senhor vai acarretar em sérias consequências, porém, como nós leremos a partir de agora nas Escrituras,
Isso não vai ser para todas. A perseguição não vai atingir a todos. Nós seremos taxados de loucos porque nós não aceitaremos um governo que, para as outras pessoas que não são convertidas e não ouvem a palavra do Eterno, é um governo como solução. As coisas, não pensem que o governo do anti-Mashiach não virá como solução. Então, primeiro, eu quero ler para os irmãos 1 Yohanan, 1 João capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Então, o mundo jaz no maligno e nós somos do Eterno. E é importante, o tema da mensagem é como o mundo vai reagir ao governo do anticristo, mas nós não somos do mundo. Entenda, a mensagem vai focar em como as pessoas que não são convertidas vão receber este governo. Yohanan capítulo 15, versículo 18, se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que vos disse. Nenhum escravo é maior que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão a vós. Eu vou parar aqui, porque isso é para nós entendermos que nós não somos do mundo. Então existe uma tratativa diferente para quem é do mundo, irmãos. Existe uma reação diferente do mal para aqueles que são seus. Não que o mal ame. Porque quem é do mundo não pode amar, não ama. Eu estou falando que para nós que não somos do mundo, a tratativa será diferente. Recentemente, eu reli o livro Maus, eu indico muito, eu já indiquei esse livro aqui na rádio uma vez, e o quanto esse livro me ministrou, falou comigo novamente, porque eu via que ali na Polônia tinha os alemães, tinha os poloneses, e uma era tratativa para os poloneses e outra era tratativa para os judeus poloneses. Os poloneses estavam nas suas casas, claro, eles viam os efeitos da guerra nas suas famílias, porém, eles viviam nas suas casas. Inclusive, os judeus que foram despejados dos seus lares, quando eles tentaram voltar para suas casas, já tinham poloneses vivendo lá. Tem um relato de um judeu que voltou para a casa dele e chegou lá, ele viu poloneses vivendo lá. E ele falou, olha, meu nome é tal, eu sou filho de tal, essa casa é da minha família. E aí o polonês olhou para ele e falou assim, ué, os alemães não eliminaram todos vocês? Não acredito que os alemães não mataram todos vocês. E a família de poloneses que invadiu aquela casa, estava vivendo lá, matou aquele judeu, enforcou ele. Eu quero ler com vocês, eu vou me ater ao que as escrituras dizem, Hisgalos, ou Hitgalut, livro de Revelações, também Apocalipse, capítulo 12, vou ler do capítulo 13, versículo 1 a 18, vi a besta que saía do mar, tinha 10 chifres, 7 cabeças, com 10 coroas, e uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia, e também a besta que vi era semelhante a leopardo, mas tinha pés como os de urso, boca como de leão, e o dragão, e nós sabemos que o dragão aqui, ele é, no capítulo anterior vai dizer, a antiga serpente, ou Nahash, o chamado diabo, que significa acusador, ou Satã, adversário. Então, o Hassatan, o nosso adversário, deu à besta o seu poder, o seu trono e a sua grande autoridade. Ou seja, este governo que virá, ele é um governo de Hassatan. É o adversário governando sobre a terra. Continuando o texto. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado e todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Quem é o mundo? Quem é o mundo? O mundo que vai ficar maravilhado são as pessoas que não são convertidas. Agora, claro, vai ser tentador, vai ser uma maravilha para nós olharmos o que está acontecendo aqui, que negócio é esse. Claro que vai ser tentador para todas. As escrituras nos dizem que, se possível, até os escolhidos serão enganados. Continuando o texto. Adoraram o dragão. Quem é o dragão? Satã. O adversário. Que tinha dado autoridade à besta. E também adoraram a besta, esse governo ali de 7 cabeças, 10 chifres, com 10 coroas. Adoraram a besta dizendo, quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? E a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. 42 meses são 3 anos e meio. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus, amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo,
que habitam no céu. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos. Contra quem, então, o governo vai guerrear? Contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre tribo, povo, língua, nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. O povo que vai adorar, quando diz todos os habitantes da terra, ele especifica quem são esse todo. Quem é esse todo? A saber, todos aqueles que não tiveram os nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. O mundo vai adorar a besta, irmãos. Eles não vão rejeitá-los, porque talvez você tenha uma ideia de que todos vão olhar e vai ser óbvio. E vai ser óbvio para todas as pessoas. Olha, existe, viu, o governo mundial. Olha a marca que está sobre a mão. Sobre a mão direita ou sobre a testa. Olha o número e 666 e todas as coisas. E o alarmado é aquele que confia no Senhor, aquele que está pasmo com tudo que está acontecendo, são aqueles que olham e o Eterno está revelando. Você vê o governo e a pessoa diz, eu vejo. Como que ninguém abre os olhos? Porque as pessoas do mundo vão aceitar este governo, irmãos. Eles vão aceitar. Continuando a leitura. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. O Senhor nos guarde. Se alguém há de ser morto, a espada haverá de ser morto. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Então vi outra besta que saía da terra com 2 chifres como de cordeiro, mas falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado, realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo dos céus à terra, à vista dos homens, e por causa dos sinais lhe foi permitido realizar, em nome da primeira besta, que lhe foi permitido realizar. Ela enganou os habitantes da terra, ordenou-lhes que fizesse uma imagem em honra da besta, da primeira, que foi ferida à espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer com que fossem mortos todos os que recusassem adorar a imagem, e obrigou todos os pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, que receberam certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homens. Seu número é 666. Eu quero parar aqui. Foi dada autoridade para que fossem mortos todos os que recusassem a adorar a imagem. Então, quem se recusou? As pessoas que não são do mundo. Então, focando nas pessoas que são do mundo, as pessoas que são do mundo não serão perseguidas. Isso tem que ser claro para nós. Nós tivemos um tempo aqui na Terra, eu não quero ser específico aqui, até porque esse vídeo está no YouTube, e nós temos nos guardar de perseguições, como eu aprendi, como 2020 me ensinou, e eu percebi que não foi só eu, até em grupo da minha família, pessoas dizem a mesma coisa, eu aprendi muito em 2020, e eu aprendi, nós temos uma ministração sobre isso lá no nosso canal Mensagem do Céu. Guarde-se de perseguições. O Eterno falou muito conosco nesse dia. Então eu quero falar sem falar de que o que acontece nós vivemos uma situação onde não impuseram, porém constrangeram toda a população a tomar uma atitude, e muitas pessoas não quiseram tomar essa atitude, e porque essas pessoas não tomaram esta atitude, elas foram perseguidas. Mas quem foi perseguido? Aqueles que foram contra uma direção da ordem vigente. E eu estou tentando usar as palavras certas aqui. Então, quem foi contra essa direção, a direção da ordem vigente, foi perseguido, foi excluído de grupos familiares. Foi dito a essas pessoas que elas eram irresponsáveis. Escuta isso que eu estou te falando, porque é o que vai acontecer quando vier o governo de Satã sobre a terra. O governo do dragão. Como está escrito. Estou usando o texto. Quando vier o governo do dragão por meio da besta. As pessoas vão ser chamadas de loucas. Quem não aceitar esse governo vai falar, puxa vida, mas você não é possível, você não está raciocinando direito. Você não vê que este governo é uma solução para nós. Vou ler o texto. Olha, quem pode
quem é como este governo, ou quem pode guerrear como ele, quem pode se opor contra ele. E está escrito, todo mundo ficou maravilhado. O mundo, nós não somos do mundo. Nós não somos do mundo. O mundo ficou maravilhado com o governo do dragão. Então nós vivemos uma situação de 2020 para cá, isso se estende, onde quem não faz aquilo que a ordem vigente aconselha a fazer e constrange a fazer, e dependendo da situação que você está ou do trabalho que você exerce, obriga a fazer, é perseguido. Recebe palavras de afronta. Recebe palavras de, olha, você é um irresponsável com a sua vida e com a sua família. Você é um irresponsável com a sua filha e com o seu filho, um irresponsável com sua mãe, com seu pai, com a sua avó, com o seu avô. É o seguinte, eu não vou nem mais te ver, e você não pode ver eles também, porque você é um irresponsável não tomando as atitudes que foram indicadas pela ordem vigente. Então nós vemos que a perseguição vem contra aqueles que não são da ordem. E as pessoas que fazem aquilo que o governo do dragão, como está escrito, aquilo que o governo que está por vir ordena, as pessoas que fazem aquilo que é ordenado a elas fazer, elas não serão perseguidas, elas não vão precisar de perseverança. As escrituras nos dizem, aqui está a perseverança e a fidelidade de quem? Do mundo? A perseverança e a fidelidade do mundo? Não, a perseverança e a fidelidade dos santos. É o que está escrito, irmãos. No mesmo livro, eu quero ver se eu encontro o texto aqui, porque eu não trouxe o texto para os irmãos e eu sou parecido com a Cel, eu não guardo os textos. Eu não guardo os textos. Aqui, achei. Risgalos. Ritgaluto, né? Revelações. Apocalipse capítulo 16, versículo 8. E o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol. Estou lendo do 8 em diante. Foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo, e os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe dar a glória. Por que eu estou lendo esse texto? Porque ainda que as pessoas sofressem as perseguições, como está escrito que os santos vão sofrer, ainda que o mundo sofresse esse tipo de perseguição, eles não se arrependeriam. Eles não se arrependeriam. Então, a perseverança e a fidelidade é para nós. Não pense que você vai chegar na sua casa, diante do governo, vamos supor que começou ali o governo do anti-Mashiach, o governo mundial, e aí você chega na sua casa dizendo para pessoas que não, talvez você conviva com pessoas que não são convertidas, e você chega no seu lar e diz, você está vendo as coisas acontecendo, olha, vamos nos posicionar contra isso, ainda que discretamente para não sofrermos perseguições, eu não quero expor a minha família a ninguém, mas vamos nos posicionar, vamos orar, vamos buscar ao Senhor, olhem para os sinais, as pessoas vão olhar e vão dizer, você está maluco? Esse governo é a melhor coisa que aconteceu conosco. A perseverança e a fidelidade é para os santos, irmãos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 ao 3, Shaul HaShaliach escreveu o seguinte, irmãos, quanto aos tempos e épocas não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão, quando disserem paz e segurança. Parou aqui. O que as pessoas vão dizer quando estiver próximo da volta de Yeshua, quando estiver próximo da volta dele, o que vai estar sendo falado sobre a terra? Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, de modo que nenhum escaparão. Quando disserem paz e segurança. E aí sim virá a destruição. E aí sim Mashiach vem. Mas antes dele vir, as pessoas vão dizer paz e segurança. Paz e segurança sobre quem? Sobre os santos? Não, porque os santos estão sofrendo perseguições. Inclusive, Shaul HaShaliach escreveu muito para os Tessalonicenses sobre as perseguições que eles estavam passando e chamando eles, sejam perseverantes, vale a pena, vale a pena, vale a pena. Então, paz e segurança vai estar sobre o mundo. As pessoas vão olhar para a gente e falar, vocês são loucos. Olha,
Se vocês não estivessem rejeitando as coisas, ia estar dando tudo certo para vocês também, assim como está dando certo para nós. Vocês não percebem a loucura que estão fazendo? Imagina uma pessoa, as escrituras nos dizem, eu li com vocês no livro de Apocalipse, que vai ser dada uma certa marca e só vai poder comprar, todos foram obrigados, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, escravos. Só podem comprar e vender quem tiver a marca. Imagina você, que na sua família você tem lá pessoas que receberam a marca, que olham para tudo isso como uma grande solução. Só que você não vê desse jeito, você é uma pessoa, um servo do Senhor. E aí você começa a pedir, olha, você pode comprar alguma coisa para mim? Você pode me ajudar? E a pessoa diz, por que você não põe essa marca logo? Você não percebe que você está deixando seu filho, a sua filha, a sua mulher, você está deixando a sua família passar fome por causa de um radicalismo religioso? Já pararam para pensar sobre isso? E Yeshua sempre falou, olha, eu estou colocando isso para vocês, como nós lemos lá no texto de Yohanan, eu estou falando isso para vocês, lembrem-se dessas palavras, para que vocês não se escandalizem. Eu falo isso para que vocês não se escandalizem. Eu estou dando já a mensagem, um sinal para vocês, para que quando essas coisas acontecerem, vocês permaneçam limpos, permaneçam em mim. Quero ler mais um texto com os irmãos. Matitiahu, capítulo 24, versículo 36 em diante, até o 39. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, entendam, irmãos, isso, prestem atenção. Nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até que veio Noé e entrou na arca. Eles nada perceberam. Eles nada perceberam. Vou repetir. Eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. Leia, irmãos, está escrito, está escrito. Lucas capítulo 17, versículo 28 a 30. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Vou ler de novo, eu acho importante ler aqui, porque os projetos e os planos de crescimento continuavam. As pessoas comiam, bebiam, compravam, vendiam, as pessoas continuavam trabalhando. As coisas vão crescer, as coisas vão dar certo. Compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo dos céus e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia do que o Filho do Homem há de se manifestar. 2 Tessalonicenses 2, versículo 9 a 12. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satã. Você pode ler o texto depois, 2 Tessalonicenses 2, versículo 9 a 12. A vinda do perverso é segundo a ação de Satã. Agora, quem vai ver isso? Quem vai olhar como adversário? Os santos, porque as pessoas vão falar, esse aqui é meu aliado. Esse aqui é meu aliado. Esse aqui é quem me representa. Infelizmente. Yeshua disse que essas pessoas têm o adversário por pai. Ele disse, vocês procuram lhe satisfazer os desejos. Nós temos a ilusão, muitas vezes, de que todos verão como nós. E não é assim. Não é isso que as Escrituras dizem. Não é isso que as Escrituras dizem. Tenhas por certo, irmãos, não sou eu que estou falando, eu li praticamente a ministração toda, eu fiquei lendo as Escrituras com vocês para nós entendermos como que o mundo vai se comportar. Eu acredito que, claro, haverão muitos eventos climáticos e eventos econômicos, haverão guerras e rumores de guerras. Isso todo mundo vai passar, todo mundo vai ver. Ainda ali com os irmãos o texto de Apocalipse, onde o sol vai queimar a terra e ainda assim as pessoas não se converterão. Claro, haverão os eventos climáticos onde todos verão, mas diante do governo de Satã, ali sim haverá uma distinção. Ali sim haverá uma distinção. O mundo vai receber com aplausos este governo. Que isso esteja muito claro para vocês. No nome de Yeshua HaMashiach, no nome de Yeshua. Nós tivemos uma mensagem anterior a essa, sobre a unidade do mundo e a unidade do mal. Eu indico a você ouvir, e até porque ela complementa um pouco
essa mensagem e que o Eterno fale fortemente ao seu coração no nome de Yeshua HaMashiach. Na próxima mensagem, nós vamos tratar como nós, então, devemos nos portar, como nós devemos reagir diante das profecias e de tudo que está para ocorrer sobre toda a terra. No nome de Yeshua, que você seja forte e fortalecido e essa mensagem tenha falado fortemente ao seu coração. No nome de Yeshua HaMashiach.